saúde, e aí eles vão orientar, vão fazer o agendamento para fazer o exame dos pés e o exame de fundo de olho. E para essa ação tem um site, algum canal de comunicação? Existe um site. O site ainda está com o nome Mutirão do Diabetes, Joinville.com.br. Entrando no Google, digitando Mutirão Diabetes Joinville, vai conseguir acessar Vai o conseguir. site. Tem um Instagram também com o mesmo nome ali, né? Mutirão Diabetes Joinville. Tem o Instagram e tem o Facebook também. Hoje com as redes sociais está fácil a comunicação, não é? E o que está faltando para a conscientização das pessoas? Preguiça, será? Medo? Envolve Tem tudo gente que tem medo isso, de ir no médico, envolve. né? A primeira etapa no diagnóstico que acontece com as pessoas é a negação. A pessoa vai lá ver que o diabetes está alto, a glicose, né, o açúcar do sangue está alto. A pessoa pensa, não, esse exame está errado, não, isso é porque eu comi no aniversário, no fim de semana, Exagerei um pouquinho. exagerei. Mas, na verdade, a pessoa que não tem diabetes, por mais que ela exagere no aniversário, não vai subir o açúcar no sangue. A pessoa vai ganhar peso, o corpo vai dar conta do recado, mas não vai subir. Então, quando... Aí a obesidade pode causar outros problemas, né? Isso. Agora, se o açúcar no sangue está alto, claro que vai ter que ser repetido para confirmar. Pode ser erro de exame? Pode. Mas tem que estar alerta e tem que repetir. Tem que repetir. Muita gente já vai para as receitas caseiras, né? Sim. Que não é o caminho certo, não é? Então, as vou receitas ficar no meu caseiras, chazinho, um remedinho que um sim, vizinho me indicou, e vi na internet, não é? Eu vejo na sim, internet, se livrar da diabetes, cura diabetes, tem tudo disso, né? tem tudo isso. Então, hoje em dia tem muita coisa que vende, né? Vende fácil. Se eu disser que eu tenho uma fórmula mágica para emagrecer e para curar o diabetes, está vendendo. Mas a gente sabe que não é assim. Isso depende de muito estudo, né? E não tem uma fórmula mágica, uma pílula milagrosa, não tem. Então, essa coisa de conhecimento dos antigos, tal, é um conhecimento, mas que a gente chama de senso comum. Isso não passa por uma análise como se passam os trabalhos científicos. Então, como que é feito um trabalho científico? Eu quero ver se o remédio funciona, eu quero ver se a vacina funciona. Sempre tem um grupo controle. Então, pega um grupo de pessoas, né? Um vai usar o remédio, outro vai usar o placebo, que a gente chama, que é uma pílula de farinha. Então, para analisar se o remédio está funcionando mesmo ou se é só um efeito placebo, um efeito, né, de sugestão, de estou me sugestionando e vou melhorar. Então, é feita toda essa análise. E assim vai se construindo o conhecimento científico. Então, claro que a gente não deve desprezar o conhecimento dos antigos, mas ele às vezes não passa por esse grupo controle, por essa testagem, né? Então, é claro que o conhecimento da população, o conhecimento dos antigos, a observação é importante, porque é isso que às vezes vai levar a fazer uma pesquisa e levar a um conhecimento científico. Mas se a gente for escolher como tratar o diabetes, a gente tem que se basear no conhecimento científico. Então, eu quero usar um chazinho caseiro que a minha avó indica. Tudo bem, pode usar, mas ele não vai substituir o remédio, né? Então, pode usar o chazinho, eu falo, desde que seja sem açúcar, né? Mas tem que tomar o remédio, ou se for o caso de usar insulina, tem que usar insulina, tem que seguir o tratamento recomendado. Senão a gente vê muita complicação, muito paciente jovem. Eu estou com uma paciente no regional, 39 anos, uma moça bonita, tem diabetes tipo 1, o caso dela é tipo 1 desde os 7 anos. Então ela já tem bastante tempo de diabetes. Internou por infarto. Isso não é para estar acontecendo. Uma moça de 39 anos, eu falo uma moça, né? 39 é nova. Não é uma idade para estar tendo infarto. Mas por que ela teve infarto tão nova? Muito tempo de diabetes e descontrolado. Então é isso que se quer com essa ação em diabetes. É uma doença, o diabetes é uma doença que pode ter muita complicação, mas é uma doença que tem tratamento. E se a gente tratar, é para que não aconteça esse tipo de complicação. Pelo menos não assim tão cedo. Não é uma idade para estar infartando, né? É muita informação na cabeça das pessoas sobre doenças, patologias, né? Eu tenho que cuidar do coração, tenho que cuidar de diabetes, tenho que cuidar da cabeça, né? É AVC, é mês disso, mês daquilo. Não dá uma confusão na cabeça das pessoas? Dá uma confusão, ainda mais que no Brasil tem 2 Novembro Azul, né? Tem 2 Novembro Azul. Mas o que a gente fala é que o diabetes, ele está na origem de muitas dessas doenças.
AVC, infarto, tem outras causas também, mas uma das causas é o diabetes. O diabetes responde por até 40% das internações hospitalares, que não saem como alta por diabetes, eles não internam por diabetes, mas por complicações do diabetes. 40%. Isso é um dado do Brasil, de uma pesquisa do Brasil. Por que eles internam? A gente pode ver até no próprio hospital regional, que é aqui do lado, aqui em Joinville. Interna para fazer uma amputação da perna, ou porque teve infarto, ou porque tem uma doença renal crônica descompensada, são complicações do diabetes. Já no São José interna por AVC, que também é complicação do diabetes. Então sai no sumário de alta lá o diagnóstico, AVC, infarto, amputação, mas a causa base às vezes ali é o diabetes. Então se a gente fizer a campanha do diabetes, a gente vai estar pegando todas essas outras. Então, visto o grande número de internações e complicações e até de mortalidade, né, que a grande causa de mortalidade no Brasil de morte não traumática é doença cardiovascular, que é a principal causa de morte dos pacientes com diabetes. Então, a gente atuando no diabetes, a gente vai estar atuando nas complicações. Pode acontecer de sofrer um infarto e nem saber que era diabético. Isso, né? E às vezes acontece. Pessoas novas até. E às vezes acontece. E às vezes as pessoas associam assim, eu tenho diabetes desde que infartei. Ela pensa que o infarto foi causa do diabetes, mas não, é o contrário. O diabetes que ela tinha e não sabia que entrou como um dos fatores causais do infarto. E a partir de que idade tem que se fazer ter uma preocupação já? A partir dos 40 anos, se não tiver não tendo sintoma, não tendo nada além para ficar preocupado, em princípio a partir dos 40. Agora, se tiver alguma outra situação, uma pancreatite crônica, ou o consumo excessivo de álcool, que leve a muita pancreatite, daí já é um outro tipo de diabetes pós-pancreatite, mas aí já tem que ficar de olho também. Mulher que teve diabetes gestacional, que tem ovário policístico, então já se preocupa antes. Após um diagnóstico de diabetes gestacional, já tem que fazer exame todo ano, mesmo não tendo 40 anos ainda. Então, tem uma história familiar muito forte e fez um dia uma glicemia e deu alterada, daí já tem que se preocupar. Mas fora isso, em princípio, a partir dos 40 anos. 40 anos. Mas jovens também, né? Adolescentes, se quiser fazer um exame de rotina, né? Sim. Para crianças e jovens é um pouquinho diferente, que nas crianças acaba acontecendo mais o diabetes tipo 1 e ele aparece, independente de qualquer cuidado, ele aparece. Esse é hereditário? O que é mais hereditário é o tipo 2 mesmo, que é o que geralmente tem uma história familiar. No diabetes tipo 1 até pode ter história familiar, mas às vezes não tem ninguém com diabetes e de repente a criança desenvolve. Então na criança já não tem essa recomendação de estar fazendo exame sempre, porque principalmente se for uma criança com peso dentro do adequado, um peso saudável. Agora, se for uma criança com obesidade, que a gente vê que tem aumentado muito a obesidade infantil, daí sim, daí já tem que se preocupar até com o tipo 2. Uma dificuldade da visão também, né? Sim. Mas, doutora Tanise, acredita que a participação, as pessoas estão indo mais ao médico, se preocupando mais com o diabetes, mesmo não sabendo, mesmo não sendo, né, um número importante de pessoas que devem procurar um médico? Hoje em dia, essas campanhas têm esse intuito mesmo de cada mês o Ministério da Saúde adota algumas campanhas relacionadas à saúde para chamar os temas, para levar a população a pensar, eu tenho que me cuidar, será que eu tenho essa doença que eles estão falando? Então isso é importante, é interessante esse mecanismo de saúde pública. Hoje em dia, o que a gente vê com a pandemia, até antes você perguntou da vinculação com a pandemia da Covid, eu acabei não respondendo, mas com a pandemia da Covid-19, que já vai fazer 2 anos, a gente percebeu uma sumida das pessoas com relação às doenças crônicas, porque claro, teve toda aquela questão de isolamento, fiquem em casa e tal. E aí as pessoas com doenças crônicas, principalmente idosos, foram ficando em casa, usando seus remedinhos e deixando de fazer o acompanhamento de rotina. Isso, claro, foi válido, ali numa fase inicial não se sabia o que fazer, não tinha vacina, mas hoje a gente já tem vacina, então a orientação agora é retomar. Quem tem doença crônica tem que ir acompanhar. Eu tenho atendido pacientes que ficaram 2 anos em casa, 2 anos sem fazer exame, e estão chegando com diabetes descompensado.
Então, esse período de pandemia, ele foi benéfico para várias coisas, mas ele foi um pouco complicado e prejudicial para quem tem doença crônica nesse sentido, de deixar de fazer os exames. E como a gente viu, muita gente ficou mais em casa, a gente tem visto um ganho de peso. Então, sedentarismo... Pouco ou quase nada de exercício também, Sim. né? Aquela caminhadinha que dava... Aquela caminhadinha que dava fez falta. Fez. Então, mais em casa, maior acesso à comida. Então, a gente tem visto muito ganho de peso. E com o ganho de peso, aumenta a glicose, aumenta o diabetes. Quem já tem diabetes, um ganho de peso, ele tende a piorar o seu diabetes. Outra questão, quem teve Covid, eu tenho alguns pacientes, e é descrito mesmo na literatura, pacientes que tiveram a doença Covid-19, e principalmente aqueles que tiveram que passar por uma internação, muitos deles têm piorado o diabetes. Por quê? Quando se passa por uma internação, tende a perder massa muscular, porque fica lá em repouso e consome músculo, até para se recuperar da infecção. Então, a gente vê pessoas com mais obesas, com menos músculo e com diabetes mais descontrolado. Então, é o momento da gente ficar atento. Opa, tem que cuidar desse diabetes. Se o corona, pelo menos, tirasse a gordura ruim, né? Sim. Mas tira a massa muscular das pessoas, né? Aí que tá, é um emagrecimento não saudável, né? A gente quer que as pessoas... O pessoal da cervejinha que pegou Covid ficou com a barriga. Perdeu massa, mas a barriga ficou, né? A barriga ficou. Aí que tá. É um emagrecimento rápido. Tem gente que emagrece muito com a Covid-19, mas perde músculo. Eu, quando fui pro home office, trabalhei quase um ano em casa, um amigo meu falou, bota um cadeado em tudo que tem que comer, que tu vai ficar maluco. Eu digo, não, vou me controlar. Não deu 2 dias. E dá uma tentação realmente, né? Mas Tá mesmo em casa, trabalhando. Então tive que dar uma mudada em casa lá, deixar fruta por perto, uma barrinha aqui ou ali, porque dá uma tentação, uma loucura, né? Vamos encaminhando no final da nossa entrevista, vamos ter que fazer mais vezes, porque tem mais assuntos, muitos mais assuntos que então. a gente tem que falar de outros assuntos também, não é? Então, vamos dar um reforço na ação do diabetes, no nosso mutirão, dia 14. Sim, dia 14 é o Dia Mundial do Diabetes. Não é que vai ter alguma ação aqui no dia 14. As ações vão ser, então, contínuas na rede pública, nas unidades de saúde, procurar o posto de saúde. As pessoas já foram... triadas, estão sendo triadas ainda, e essas que estão sendo examinadas vão ser selecionadas para o dia 27. Vai ter uma campanha também no Shopping Miller, naquela mesma semana, na última semana do mês, se eu não me engano, é na 4ª ou na 5ª, mas eu venho aqui outro dia para confirmar a data. Final do mês. Na última semana do mês vai ter uma ação no Shopping Miller, que vão estar medindo a pressão, vendo a glicemia. Também a intenção é mais educativa mesmo, de chamar atenção para a doença. Tem várias entidades envolvidas no mutirão de diabetes, na ação pelo diabetes. Eu vou citar aqui as que eu represento, né? Eu vou citar as entidades públicas, que a intenção não é focar em entidade privada. Eu represento a Sociedade Brasileira de Diabetes, seccional de Santa Catarina, o CIMESC, que é o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. Então, estão envolvidas também a Sociedade Joinvilense de Medicina, que é parceira do CIMESC, que também está envolvida no mutirão, na ação pelo diabetes. E só citar aqui também a minha especialidade, que é endocrinologista, e quando a gente fala isso, tem que falar o número, o RQE, até para que a pessoa saiba que quem está falando aqui é mesmo o especialista que está se dizendo, que hoje em dia com rede social tem um monte de gente que se diz especialista e às vezes não é, né? Então, o meu RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, é 8104, CRM 10.980. Então, quem comanda o CIMESC tem que dar o exemplo, né? Sabe que eu peguei essa situação, quando eu entrevisto outros médicos, eu pergunto, o doutor quer informar o CRM, enfim, é importante. Sim, é um documento, não é? Sim, é um comprovante, não é? A pessoa pode checar hoje em dia, se digita qualquer coisa no Google, você vai ver. E aí vai checar aqui, né? Para encerrar, doutora Tanise, a questão da falta de insulina foi resolvida em Joinville? Boa pergunta. Então, até esse é o tema da campanha mundial do diabetes esse ano, que todo ano tem um tema. E o tema esse ano é acesso ao tratamento. Porque a gente sabe que o tratamento do diabetes não é barato, porque não é só um comprimidinho. São vários, muitas vezes se usa insulina, e aí envolvendo a insulina envolve a agulha, envolve monitoramento, né, o teste de glicemia capilar.
Então, são vários insumos necessários e isso tem custo. Existem várias leis e portarias que falam sobre como que isso deve ser fornecido pelo SUS. O SUS fornece alguns medicamentos, não todos os que existem na rede privada, fornece alguns. Entrou um medicamento novo esse ano, bem interessante para diabetes tipo 2. E com relação às insulinas, existem as insulinas NPH irregular, que funcionam para a maioria dos pacientes. Mas, principalmente nos casos de diabetes tipo 1, às vezes existe uma necessidade de uma insulina um pouco mais moderna, pelos altos e baixos que eles têm de glicemias, porque eles têm muitas hipoglicemias. Então, entrou já na rede, e isso é fornecido pelo Ministério da Saúde, a insulina de ação rápida, a análoga de ação rápida, mas só para quem tem diabetes tipo 1. Isso se consegue, se preencher os critérios, consegue. A questão maior é a insulina análoga de ação prolongada, porque o tratamento, quando se usa insulina plena, quando a base do tratamento é feita com insulina, precisa de 2 tipos. Um de ação prolongada, que vai fazer ali o basal, e outra de ação rápida para cobrir a refeição. Então, a gente está com um problema de ação prolongada, quando a NPH não está adequada e precisa substituir. E aí existem já estudos, existe o PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. Existe de várias doenças, existe o do tipo 1, do diabetes tipo 1, do diabetes tipo 2. Existe uma análise de que essa insulina de ação prolongada é benéfica para os pacientes com diabetes tipo 1 que tenham muita hipoglicemia com NPH. Só que aí está num impasse. Uma época Joinville pegou essa questão e fornecia. Depois ele viu que não tinha mais perna para pagar, para bancar isso, passou para o Estado. O Estado vinha bancando. E aí o Estado viu que, não é comigo, quem tem que fornecer isso é a União. E aí está nesse impasse. O Estado está aguardando que a União forneça, a União está em licitação, então não está sendo fornecido, ainda não está resolvido esse impasse. Enquanto isso, existe uma lei estadual de 2017, assinada por 2 endocrinologistas que eram deputados estaduais na época, Dr. Dalmo e Dr. Coruja. E nessa lei, eles prevêem que o Estado de Santa Catarina forneça qualquer tipo de insulina especial para qualquer paciente com diabetes tipo 1 ou tipo 2 que esteja sendo atendido no SUS. Essa lei está, pelo período ali que ela foi criada, ela é considerada válida e vigente, mas o Estado questionou, na época o governador era o Raimundo Colombo, ele questionou que essa lei seria inconstitucional, na visão dele seria inconstitucional, mandou para o STF analisar se é inconstitucional ou não e está em análise. Enquanto essa lei está em análise, ela não está sendo cumprida. Isso já faz mais de 3 anos? Faz, 2017, foi lá por abril de 2017, por aí. Nossa. E aí essa lei existe, então... E as pessoas esperando. E as pessoas estão esperando. Então, está sendo questionada essa lei. Então, por enquanto, as pessoas que recebiam, elas recebiam com base em uma outra ação, uma ação civil pública, que o Estado entendeu que essa ação não precisa, não deve mais ser coberta, ser cumprida, porque tem essas outras questões, essas outras leis que substituiriam. Então está nesse impasse. Então, por enquanto, as pessoas que recebiam deixaram de receber, só estão recebendo a análoga de ação rápida quem tem diabetes tipo 1 e quem tem diabetes tipo 2 daí já também não recebe mais. É só para o tipo 1 atualmente. Que pena, né? Então, justamente o tema da campanha veio bem a calhar com isso que a gente precisa. Até os vereadores foram em Florianópolis para fazer uma cobrança, né? Nós ficamos até impressionados, né, que os 19 vereadores foram, né? Todos, porque era uma pressão popular mesmo. Verdade. Doutora Tanise, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos fazer esse novembro, né? Que comemora-se, que tem o dia 14, dia do diabetes. Sim. Que seja de conscientização, que as pessoas, né, entendam que é necessário o tratamento, né? E vamos continuar divulgando, né? Vamos divulgar. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E até em breve, não? Até breve. Não fuja. Os nossos ouvintes precisam da informação. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já para encerrar o Clube do Ouvinte de hoje.